A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas jovens, que tem como título O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. E hoje chegamos na lição de número 4, o encontro em Jerusalém e os irmãos falsos. Pois bem, meus amados irmãos e amigos, né, nessa lição nós vamos prosseguir comentando a carta que Paulo escreve aos Gálatas e hoje adentrando, né, vamos falar assim, já no capítulo de número 2. E nós vamos ver justamente a continuidade do que Paulo estava respondendo, ou seja, então essa lição ela é praticamente uma continuação da lição de número 3, ou seja, mas obviamente, né, vamos tratar de assuntos diferentes do que foi tratado até aquele ponto, porque Paulo falou algo, né, na lição que nós estudamos na semana passada, e hoje nós vamos focar no que ele já fala ali na divisão capitular da Bíblia, no capítulo de número 2. Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver o encontro, né, que Paulo realizou, que Paulo teve com os apóstolos em Jerusalém. Vamos mostrar justamente ali que ele de fato era comissionado por Deus e estava chancelado, vamos falar assim, autorizado pelos apóstolos a executar a obra que ele executou com maestria. Então, comentado isso nessa introdução, né, para sabermos onde começamos e onde estamos caminhando e aonde vamos terminar, vamos adentrar já no primeiro tópico da lição, que vai falar Paulo defende seu ministério, voltando a Jerusalém. Neste ponto da lição, o autor vai mostrar justamente Paulo, como nós falamos na lição passada, né, defendendo seu apostolado, e na continuação da sua defesa, de fato, ele está mostrando que a sua vida é muito mais do que uma história, né? Então, ele aqui vai mostrar justamente o desenrolar do seu chamado, a sua história, vamos falar assim, de forma que não surgiu do nada, não surgiu do dia para a noite, mas tem uma história, e essa história está justamente atrelada ao seu chamado diretamente por Jesus. E Paulo, dando justamente continuidade a esses eventos da sua vida, ele vai focando, né, justamente no ministério qual Deus lhe ortogou. Por quê? Porque de fato os acusadores de Paulo, né, não tinham uma história como a dele. E isso é patente porque aqui fala desses falsos irmãos, desses judaizantes que estavam ali, mas os nomes dele não são citados e nós não conhecemos. Por quê? Porque não teve uma história, mas Paulo não. Paulo tinha uma história, era um perseguidor, um zeloso da lei, criado e aprendeu justamente toda a lei, vamos falar assim, aos pés de um grande mestre da lei chamado Gamaliel. Então, meu irmão, Paulo está fazendo essa defesa porque de fato era uma defesa necessária a ele fazer, pois aquelas pessoas ali que nós intitulamos, né, como os judaizantes estavam questionando e divulgavam justamente isso a respeito da autoridade apostólica de Paulo. Então isso estava causando prejuízo para a obra de Deus. E na sua defesa, né, Paulo faz justamente um levantamento cronológico dos seus relatos na sua defesa, né, e fala aqui justamente daqueles 14 anos que ele é mencionado por ele ali em Gálatas, na carta que ele escreve aos Gálatas, e isso justamente pode ser uma referência, né, um encontro que possivelmente ele teve com Pedro e Tiago, que é mencionado no primeiro capítulo, né, de Gálatas, versículo 18 e 19, e Paulo faz questão de mostrar, né, que esses dados, mostrar esses dados para que as acusações contra ele não prosperassem, porque Paulo nada tinha a esconder.
O segundo subponto fala Paulo e Barnabé. Por quê? Porque Paulo está mencionando uma outra pessoa, e essa outra pessoa é justamente a presença de Barnabé consigo, indo justamente para Jerusalém. Barnabé significa filho da consolação, né? E ele teve essa participação ativa no ministério aos gentios. E nós sabemos, porque o livro de Atos nos revela justamente isso, né, que Barnabé ele teve um ministério justamente em uma igreja, em uma localidade que era majoritariamente de gentios. E Barnabé perspicaz, né, justamente no entender de que a obra de Deus ela se faz com outro ou com outros, ninguém faz a obra de Deus só. Ele entende que tem uma pessoa com grande potencial para auxiliá-lo na obra que Deus o chamou. E essa outra pessoa que ele vai justamente chamar é Paulo. Paulo, aquele que talvez estivesse esquecido, porque no início causa receio, as pessoas tinham receio dele, ele some um pouco, vamos falar assim, da história, porque a própria Bíblia fala, né, que Paulo escrevendo, inspirado por Deus, isso está relatado no livro de Gálatas, justamente um período que ele fica distanciado praticamente da comunidade cristã da qual aonde ele se converteu. Então Paulo ficou um tempo, vamos falar assim, de isolamento. Não é isolamento de se isolar, ficou escondido, não, mas de raciocínio, de estudo provavelmente e remoendo, vamos falar assim, tudo aquilo que ele aprendeu que de fato se cumpriu em Cristo. Então Paulo passou por essa fase em sua vida e quando ele já convertido ao evangelho, ele não estava exercendo função nenhuma, mas Barnabé vai até Paulo e o chama e o convida justamente para evangelizar justamente com ele a igreja que estava ali em Antioquia. E Paulo, meu irmão, exerce o seu chamado com maestria. Não é à toa que nos anais, né, sagrados das Sagradas Escrituras nós vemos que Paulo tem um ministério muito profícuo, né, em relação ao de Barnabé. Mas nem por isso Barnabé se sentiu desonrado, porque o chamado de Deus para cada um é diferente. Barnabé sabia do chamado dele. E quando ele viu em Paulo, certamente direcionado pelo Espírito Santo, viu que ali tinha um potencial para o reino de Deus, porque a obra que nós fazemos não é para cada um de nós, não é para elevarmos ou fazer ninguém ser conhecido, mas unicamente para que o reino de Deus venha se propagar e que Cristo venha a ser conhecido de todos. Então, Barnabé, meu irmão, ele entende isso e não se preocupa de dizer, eu vou perder minha posição, eu vou perder o meu cargo, alguém pode vir, vai ser, desenvolver-se dentro do ministério que Deus o ortogou melhor do que eu, mas Barnabé não agiu dessa maneira. Porque o crente, ele sabe o seu chamado e sabe que Deus pode levantar outras pessoas que de fato, às vezes, pode até executar uma obra maior do que a sua e ter maior visibilidade, mas o importante é fazer como o Barnabé fez, entender que a honra é para Deus e que a obra de Deus, ela precisa de fato de pessoas que tenham compromisso e empenho, como o Barnabé viu em Paulo, essa possibilidade. O terceiro e último ponto vai falar sobre agindo por meio de uma revelação, porque a descrição vai nos mostrar justamente que o Espírito Santo de Deus é que mostra a Paulo e fala para ele, vamos falar, para ele subir para Jerusalém. Então a descrição que Paulo faz sobre a sua ida a Jerusalém começa justamente com essa ação do Espírito Santo. Ele subiu para Jerusalém por força de uma revelação, ou seja, Deus é soberano e mostrou para Paulo o caminho que ele deveria seguir. De outra forma também, Deus também mostrou para Paulo o caminho que ele não deveria seguir. Em Atos dos Apóstolos é relatado isso, que ele queria ir para a Bitínia e o Espírito Santo de Deus o impediu dele ir para a Bitínia. Então o Espírito Santo de Deus, ele guia o crente, meu irmão. O crente, ele sempre é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então o que nós temos que ter é justamente a sensibilidade de estarmos atentos a ouvir a voz de Deus. Então ele decidiu justamente enviar Paulo, o Espírito Santo, né, Deus,
a Jerusalém, enviar Paulo a Jerusalém. E essa decisão foi comunicada por meio, como nós falamos, de uma revelação. Não foi um desejo pessoal do apóstolo Paulo, não foi um convite que a igreja fez a Paulo, não, mas o Espírito Santo de Deus revelou aonde Paulo deveria ir. Então, meu irmão, isso é notório justamente nessas passagens aqui que nós estamos lendo no livro de Gálatas, na carta que Paulo escreve aos Gálatas, justamente mostrando que Deus, ele fala com seu povo através do Espírito Santo, ou por meio do Espírito Santo. E isso de forma alguma desqualifica ou diminui as palavras que estão escritas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, porque de fato ela é inspirada por Deus. Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Então, as profecias, as revelações, elas são patentes no meio do povo de Deus, porque Deus é um Deus que sempre se comunicou com o seu povo. Nós, de fato, temos a palavra revelada e temos também a palavra encarnada, que é Cristo, mas Deus concedeu dons, e esses dons são ministrados na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Então, Paulo vai justamente por uma revelação a Jerusalém. O segundo tópico vai falar sobre os falsos irmãos. Vai falar sobre Tito, né, um obreiro grego. Nesse ponto aqui, Paulo o autor da lição vai mostrar que Paulo tinha uma equipe, e essa sua equipe era uma equipe multicultural, ou seja, não era composta apenas de judeus ou apenas de grego, não, mas tinha judeus e tinha grego. Exemplo disso é que Barnabé e Paulo eram judeus, mas outras pessoas seguiram a Paulo, que era Tito e Lucas, e Tito e Lucas eram gentios. E isso que nós estamos falando aqui é justamente para mostrar que Paulo ele faz menção do nome de Tito na carta que ele está escrevendo aos Gálatas, porque ele está descrevendo justamente o fato que vai ocorrer, que nós certamente iremos tratar também deste ponto, possivelmente na próxima lição, porque o autor não adentra neste tema aqui, nesta lição, mas até este momento aqui, o que nós temos que perceber é que Paulo é recebido em Jerusalém, tanto com Tito como com Barnabé, ou seja, era a sua equipe evangelística. E aquela equipe ali traz curiosidade, traz atenção. Por quê? Porque as pessoas olharam para Paulo e vê que Paulo ali está com um homem dentro de sua equipe que não é do arraial dos judeus, vamos falar assim, da linhagem judaica, é um gentio. E esse gentio é Tito. E Tito era essa novidade, vamos falar assim. E os judaizantes certamente ficaram de olho nele, porque Tito não era da linhagem judaica, era um grego. O segundo subponto, o autor vai falar justamente sobre os falsos irmãos. Porque Paulo, no seu relato, ele vai citando que em Jerusalém eles foram observados por pessoas que Paulo considerava falsos irmãos, que eles estavam entre os crentes em Jerusalém, ou seja, estavam entre os crentes, estavam no meio dos crentes. E aparentemente eles não falaram nada, né? Mas Paulo, meu irmão, direcionado e guiado pelo Espírito Santo, percebe a malícia, percebe os olhares, e ele registra isso aos Gálatas, não é? Aquela tentativa justamente de intromissão para que viesse a descredibilizar o evangelho da graça de Deus. E aprendemos duas lições com essa passagem aqui, justamente que nem todos os que estão entre nós são verdadeiros irmãos. Jesus falou sobre isso. Jesus falou que o campo é o mundo e tem o trigo crescendo, mas o diabo ele lança o joio, e o joio está onde? No meio do trigo. E quando vai haver essa separação? É agora? Não, é no fim dos tempos. Jesus falou sobre isso. No fim dos tempos, Deus dará a ordem e os anjos vão passar colhendo e vai cortar. E junto dali vai vir tanto o trigo quanto o joio, mas há de acontecer a separação. Porque Deus não agiu e tira agora, porque certamente, como Cristo falou na parábola do joio e do trigo, porque possivelmente poderia arrancar o trigo, poderia também macular o trigo. Então, isso ficou para o final dos tempos. Então, entre nós, meu irmão, tem sim falsos irmãos. Tem pessoas que têm a aparência, mas não professam de fato a Cristo. Parecem, mas não são. Falam como se fosse, sem ser. Então, é a primeira lição que nós aprendemos no meio de cada congregação nossa, de cada arraial
cristão nosso a falsos irmãos. E a segunda lição que aprendemos é que ele resistiu a essas pessoas. Paulo resiste a essas pessoas, né, não se sujeitando em nenhum momento às suas investidas. Por quê? Porque o objetivo dessas pessoas, que eram os falsos irmãos, era fazer com que a obra de Deus, meu irmão, parasse. Fazer com que a obra de Deus, né, ficasse com os apóstolos, principalmente Paulo e a sua equipe, em servidão a eles. E isso faria com que a obra viesse a ser prejudicada, com que a obra viesse a ser atrasada, vamos falar assim, retroagisse. Então, isso de fato não poderia acontecer, e Paulo sabia muito bem disso e agiu de forma precisa para resistir de fato aos falsos irmãos, porque eram da igreja. Isso que aonde está o perigo é justamente aí. E Paulo entende o direcionamento do Espírito Santo para agir conforme as Sagradas Escrituras. Encerrando esse ponto, né? O terceiro ponto fala sobre não cedemos. Neste ponto aqui vai mostrar que Paulo está diante do colégio apostólico, porque ele está em Jerusalém, está narrando isso, né, na carta aos Gálatas, e ele permanece firme, justamente na perspectiva que distanciava da prática dos gentios e dos judeus. E Paulo, meu irmão, não era um obreiro rebelde porque ele estava resistindo a isso, não. E não era um obreiro desejoso de arrumar debates e confusão, não. Ele se posicionou dessa forma, como ele fala em Gálatas capítulo 2, versículo 5, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Por quê? Porque os judaizantes estavam cobrando, ou seja, quase que mandando e pedindo que Tito fosse circuncidado. E Paulo resiste a esse ato porque Tito não é judeu. A circuncisão é uma aliança de Deus com o judeu e Tito não é judeu. Porque se Paulo cedesse aqueles desejos daquelas pessoas ali, estaria subjugando, né, colocando o evangelho abaixo da lei. E não era isso que Paulo estava ensinando, porque o evangelho foi deixado justamente para vivermos livres do jugo da lei, né? E Paulo está mostrando isso para os Gálatas quando ele está escrevendo sobre isso aqui, mostrando que Tito, salvo em Deus, não era circuncidado, ou seja, mostrando para ele para eles, né, os Gálatas, que o evangelho da graça ele alcança a todos, não é necessário cumprir obras da lei, porque a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo, como nós falamos até em lições anteriores. Caminhando para o último tópico da lição, o evangelho da incircuncisão. Reconhecido entre os apóstolos. Neste ponto, Paulo vai descrever que teve o seu trabalho e chamada reconhecido entre os apóstolos de Jerusalém, até porque os apóstolos que comissionou Paulo. Então, Paulo não estava fazendo a obra, nem agindo por coisa de sua cabeça, ou por direcionamento único dele, e desprezando a autoridade, vamos falar assim, que estava sendo estabelecida, principalmente entre os colunas da igreja, né? Tiago, Pedro e João, como ele próprio fala. Então, Paulo, meu irmão, ele estava sujeito, sim, a uma liderança. E no livro de Atos, nós percebemos isso muito bem, que ele presta conta das suas viagens missionárias, ou seja, trazendo um relatório de tudo aquilo que Deus fez, ou seja, Paulo, meu irmão, estava assim debaixo de uma autoridade também cristã, vamos falar assim, embora sendo apóstolo e chamado por Jesus. Mas ele entende que a obra de Deus ela não é feita unicamente por uma pessoa, mas é feita em conjunto, porque nós somos um corpo. Então isso tem que ficar bem patente para que nós venhamos a entender. Então ele tinha esse reconhecimento dos apóstolos porque foi comissionado pelos apóstolos. O segundo subponto fala sobre a recomendação dos apóstolos. Nós falamos, né? Paulo é comissionado pelos apóstolos, os apóstolos dão uma recomendação a Paulo. E essa recomendação é justamente que ele, quando fosse pregar aos gentios, porque o próprio Paulo fala sobre isso, né, que Deus os chamou para o ministério da incircuncisão, para pregar justamente aqueles que não faziam parte do arraial dos judeus. E Paulo vai mostrar justamente que os apóstolos incumbiram ele de uma missão e deram algumas recomendações, que era justamente de pregar a palavra
para os gentios, entretanto, sem se esquecer dos pobres. O evangelho ele caminhava, meu irmão, prestando assistência social. Mas não que assistência social, porque está fazendo isso, que traria salvação para quem estava levando a mensagem, não. Porque o principal objetivo do pregador do evangelho é alcançar as almas. O principal motivo é fazer com que as pessoas reconheçam Cristo. E Jesus passou por isso também. Quando ele faz a primeira multiplicação dos peixes e pães, aquelas pessoas se fartam, comem, se alimentam. No outro dia estão atrás de Jesus. Na verdade, naquela mesma ocasião, né, queriam fazer de Jesus rei. Por quê? Porque achavam que aquilo ali foi algo extraordinário, como de fato foi, e proclamando, né, que este de fato era o profeta que nós estávamos esperando. E Jesus, em um dado momento, quando passa essa ocasião, no outro dia, a multidão está atrás dele. Jesus, né, inspirado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, entende a intenção do coração daquelas pessoas. E ele próprio fala que vocês estão vindo atrás de mim, não é pelas minhas palavras. Ou seja, Jesus estava falando de salvação, de vida eterna, de reino de Deus. E eles estavam atrás de Jesus unicamente pelo pão. E Cristo falou sobre isso. Vocês estão me seguindo não pelas palavras que eu vos tenho dito, mas pelo pão. E Cristo, quando vai falar isso, fala, né, que vocês procuram pão que perece, mas ele era o pão vivo, como ele próprio falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, meu irmão, os apóstolos deu essa recomendação a Paulo para ele ter cuidado, né, com os pobres e não deixar de perceber a necessidade daquelas pessoas. E Tiago, né, irmão de nosso Senhor, um das colunas das igrejas, ele escreve na sua carta também, quando ele diz que nós devemos, de fato, prestar assistência social, porque não adianta ir para a casa de uma pessoa que está passando necessidade, que está precisando de um auxílio, e você saber disso, ir lá só apenas orar e dizer que Deus vai fazer, Deus vai agir, você está pecando, porque você não socorreu ao seu irmão, aquela pessoa que você sabe que está precisando. E por isso a palavra de Deus nos fala, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está pecando. O último ponto fala sobre dois públicos e uma mesma mensagem. Neste ponto aqui vai mostrar justamente que a palavra, a mensagem do evangelho, ela é para todos. Mas a forma como ela é falada, ela não é falada igualmente, vamos falar, de um modo igual, de um modo uníssono para todos. Eu estou falando aqui as formas, né? O método de ser falado, de ser transmitido. O evangelho de fato vai ser o mesmo. A mensagem do pregador, do evangelista, que talvez mude, por quê? Para se encaixar o público, ou seja, uma linguagem que eu uso para um público adulto, não é que eu vou usar para as crianças, porque as crianças têm muitas palavras, vamos falar assim, que elas não vão compreender se nós começarmos a falarmos palavras rebuscadas. Até a palavra rebuscada é uma palavra que muitas pessoas talvez não saibam o significado, então para uma criança você não vai falar dessa forma. Entendeu? Então o público é diferente, mas a mensagem é a mesma. Qual é a mensagem? Que Jesus salva, cura, batiza e leva o homem para o céu. E Paulo entende isso, até porque a palavra de Deus nos mostra que quando Deus olha para a terra, vamos falar assim, né, Deus vê apenas três tipos de pessoas na terra. Deus vê judeus, Deus vê gentios e ele vê a igreja. Só existem esses três tipos de pessoas no reino do mundo, vamos falar assim. Deus, quando olha para a terra, ele vê apenas esses três grupos de pessoas: judeus, gentios e a igreja. O judeu é aquele que Deus tem um plano estabelecido para com ele, irá tratar com ele nos tempos finais. Os gentios, vamos falar assim, são aqueles que ainda não professam a Cristo, que não conhecem a Cristo, que não são não judeus, nem fazem parte da igreja, e tem a igreja de Cristo, que é aqueles que aceitam a Cristo e vão fazer parte agora do corpo de Cristo. E dentro dessa igreja está justamente judeus e está gentios, mas agora lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, é esse público que nós estamos a pregar, a levar a palavra. Então a palavra ela tem que ser levada, não é? A semente é lançada, a semente ela não escolhe o solo, não é? Quem escolhe o solo é quem está lançando. E muitas vezes até quem está lançando
Tem semente que vai caindo pela beira do caminho. Por quê? Porque alguém está observando, alguém está olhando. Então, a semente que é anunciada numa praça pública, num culto, ao ar livre, as pessoas que estão sendo alcançadas ali, é porque a semente brotou no coração, mas teve sementes que caíram à beira do caminho, e a semente que caiu à beira do caminho fez com que algumas pessoas ouvissem. Então, o que nós temos que entender é justamente de tratar deste solo, e o solo é o coração do homem, ou seja, amaciando. E como é que se amacia? Qual a mensagem da palavra? Porque o Espírito Santo é que vai agir na vida dessas pessoas. Assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 4 das lições bíblicas jovens, e nessa lição nós comentamos sobre o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.